Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Sou Paulo Gala e tenho a alegria e honra de receber aqui um querido amigo, brilhante economista, também um professor e guru meu, Renilton Tadini, que tem uma longuíssima história no mercado financeiro brasileiro, trajetória também na área de infraestrutura, na área do BNDES. A gente vai fazer tendo sido diretor do BNDES, inclusive, ele já nos vai contar essa história, mas que está com uma atuação muito, muito interessante agora na ABDIB, que é a Associação Brasileira de Investimento da Indústria Pesada e Infraestrutura. Ele também vai contar essa história, no momento bastante oportuno de expansão dos investimentos de infraestrutura no Brasil. Tadini, até acho esquisito, assim, tanto que está aumentando o investimento em infraestrutura e quanto que isso tem prosperado com novos mecanismos, né, instrumentos, debêntures, parcerias público-privadas, assim, eu acho que tem acontecido no país realmente é impressionante, mas ninguém melhor do que o Tadini para nos contar essa história, né? Porque ele a gente brinca, Tadini, que o economista ele vê as pessoas fazendo as coisas na prática e tenta perguntar se é possível fazer aquilo teoricamente, né? Mas o Tadini não, ele faz na prática, ele está vendo ali as empresas e ajudando a desenhar os programas, então é uma honra, né, poder contar com o Tadini aqui, inclusive trabalhamos junto lá atrás. Tadini me deu muitas oportunidades quando a gente esteve junto na época do Fator, né? Virei gestor graças ao Tadini. Eu tenho uma dívida aqui de gratidão com o Tadini, porque ele confiou na minha, né, não sei se foi muito acertado, mas ele confiou no meu taco aqui, virei gestor naquela época por isso, né? Mas enfim, Tadini, te agradeço muito a presença, uma alegria, uma honra poder te receber. Começa contando para a gente um pouquinho da sua trajetória, né, rapidamente, do que você tem aprontado mais ultimamente, e obrigado por ter topado o convite de vir aqui. A palavra é sua. Pô, Paulo, eu que só tenho a agradecer, né? E realmente, na nossa amizade aí, e também sempre acompanhei os estudos que você realiza com muita competência sobre a questão da indústria, e, logicamente, sempre agradeço a colaboração que você deu na época do Fator, não só na corretora, na Asset, na época que eu estava lá. Então, só tenho que agradecer não só a sua amizade, por muito que eu aproveito dos seus estudos de indústria, né, que acompanho sempre, e também por ter colaborado e ter tido uma ótima relação profissional, onde tivemos um bom tempo junto na época do Banco Fator. Então, em primeiro lugar, gostaria de registrar esse agradecimento, e que também, como isso faz parte da história, já está aí uma parte do currículo colocado. Mas, do ponto de vista da minha trajetória, né, eu sou economista, me formei pela USP, na Universidade de São Paulo, fiz o meu mestrado também lá, também trabalhei lá nos créditos de doutorado, fiz ali, não eu tive que sair antes, não pude concluir a minha tese, porque fui trabalhar no governo, e a partir de lá o turbilhão de emoções nunca parou. Mas você publicou o livro, né, com os resultados sim, ali? na tese de mestrado, sim, né, sobre o setor de bens de capital sob encomenda. Aliás, esse livro ele teve realmente uma projeção muito grande, ao tal ponto de ser publicado dentro de um conjunto de estudos sobre tecnologia que o próprio EPUSP fez com a Escola Politécnica na ocasião, e também várias participações em seminários e congressos a partir, e ele serve até hoje de referência bibliográfica para bens de capital. Qual é o título dele? Eu li o livro, já não me lembro o título. Faz a propaganda aqui. O setor de bens de capital sob encomenda, análise do desenvolvimento recente, né? Ele é a tese que eu defendi no meu curso de mestrado. O André Calab foi meu orientador da dissertação, e aí foi publicado também pela o IP-USP, né, em 85. Né? Então, para mim, foi realmente algo muito importante, e que, falando agora aqui da carreira, né, que eu estava falando que eu me formei na USP, mestrado na USP, depois entrei no doutorado da USP,
e que, ao longo desse processo, eu, tão logo terminei o mestrado, antes de fazer a tese, o primeiro emprego que eu tive foi na BDIB, para estruturar justamente um departamento de economia que não tinha na ocasião, e quem prestava consultoria era o professor Juarez Rizieri, no índice ABDIB, que ele, como grande especialista, tinha estruturado... Aliás, ele foi meu professor na FE também, o Rizieri. Exatamente. E ele que estruturou o índice da ABDIB, o índice de evolução de salário médio, né, da mão de obra. E aí, encontrando ele no fim do meu curso, ele falou: olha, o pessoal está precisando de uma pessoa para estruturar um departamento de economia, patatá, eles estão fazendo lá um processo de seleção. Você tem interesse? Eu falei: só me dá endereço que eu já estou chegando lá. Eu estava terminando os créditos de mestrado, né? E de fato fiz ali a entrevista tal, e fui chamado e comecei minha atuação profissional na ABDIB, né? Foi estruturado o departamento de economia. Para quem não conhece, Tadini, a ABDIB é a Associação Brasileira da Indústria de Base, né? Então, ela nasceu como Associação Brasileira para o Desenvolvimento das Indústrias de Base e focava basicamente no setor de bens de capital para essas indústrias de base, como energia elétrica, siderurgia, petroquímica, alcoquímica, transportes e assim por diante. Com o passar do tempo, houve, sem dúvida nenhuma, uma reestruturação mundial dessa indústria, por mudanças de tecnologia, por reduções de estruturas, como, por exemplo, no setor elétrico. Praticamente você não tem mais aproveitamento hídrico, então você vai mudando, né, o foco e, com certeza, reestruturando a indústria de máquinas e equipamentos para essas finalidades, né? Então, vai reduzindo, vai aumentando o nível de concentração internacional. Eu tenho um trabalho depois da minha tese que fala disso. Na época, o ex-ministro Reis Veloso, que do Fórum Econômico, ele pediu que eu fizesse uma atualização e falasse dos impactos, né? Na época era 92, 93, eu tinha passado pelo BNDES, dos impactos que a indústria de bens capital teve na abertura e na reestruturação que estava ocorrendo no mundo, né? Então, um trabalho interessante também. Mas isso avançou na discussão de infraestrutura, você dizia? Vocês acabaram englobando infraestrutura. Não, por quê? Porque a indústria de bens de capital, voltada para o desenvolvimento das indústrias de base, ela se concentrava muito na demanda das estatais do setor público. Então, o que acontece? Quando começa a década de 90, você tem um movimento, como eu disse, de redução de investimentos, não só porque alguns segmentos se alteravam, como também pela própria crise fiscal, que afetou essas estatais e reduziu essa demanda. Então, começou-se um processo de discutir as privatizações dessas empresas, né? Por exemplo, na siderurgia, na petroquímica e assim por diante, e depois veio as concessões. E a ABDIB, vendo os impactos que tinha na sua demanda, a fragilidade que estavam as estatais, que se endividaram muito em dólar para fazer os investimentos, elas perderam sua capacidade de investimento. Então, era preciso realmente fazer esse processo para que você pudesse retomar os investimentos nessas áreas, né? Não só de indústria, mas também como na infraestrutura. E como estava se reduzindo pela concentração internacional o número de players grandes nessa área, isso também afetou aqui o Brasil, né? Principalmente a parte de caldeiraria pesada e de mecânica pesada, né? Que
tinha maiores participações da indústria nacional, né? de empresários brasileiros, né? Você tinha histórico do Grupo Bardella, Grupo Vilares, famosos, né? Era aquela indústria brasileira famosa do início dos 80, né? Exatamente, que chegou até ali. Na realidade, o grande período de expansão foi com o segundo PND, né? Basicamente, os projetos do início dos anos 80, eles estavam sendo a execução defasada dos programas já desenvolvidos, né? De siderurgia, de energia elétrica, e assim por diante. Então, esse enxugamento que houve da indústria, seja por conta de reconcentração mundial da estrutura dela, ou seja por conta de empresas nacionais que não conseguiram atravessar esse ciclo negativo na recessão, ou que não fizeram o processo de fusão com grandes players internacionais, essa indústria se reduziu bastante. Eu lembro que, na minha tese de mestrado, eu consegui fazer uma amostra, um estudo de 69 a 83, de 70 empresas. Né? Caramba. Para você ter ideia, alguns setores que são emblemáticos. Né? Você tinha a construção naval, eu tinha uma enorme Chibras, eu tinha uma enorme Verome, esses estaleiros tinham mais de 10 mil funcionários cada um, eu tinha o Mauá, eu tinha a EMAC, né? Eram sócias da BDIP. Né? Foi dizimado, né? No início dos 80 ali foi dizimado. Exatamente. Elas foram frutos, né, do resultado do segundo PCN, esse crescimento do Plano de Construção Naval, e aí, com aquela crise que aconteceu, você tinha dois grandes demandadores também aqui no Brasil, que era a Fronap, ligada à Petrobras, e tinha a Docenave, ligada à Vale do Rio Doce. Então, ali houve um enxugamento e esses estaleiros não conseguiram adquirir a competitividade adequada para competir com Coreia, com o Japão. Aliás, aí um grande erro nosso, né, Tadini? Porque os coreanos conseguiram, os chineses conseguiram, Singapura conseguiu, a gente perdeu aí nessa virada. A gente tinha uma matéria-prima, mas não conseguimos transformar isso em algo... E tinha escala, mas a gente não conseguiu. E tinha também tecnologia, né? Eu lembro que a introdução de CAD e CAM, os estaleiros fizeram isso de uma maneira muito rápida. O Verome, vamos lá, o Verome era de origem holandesa, a Ishibras de origem japonesa. Né? Não tinha a tecnologia que faltava aqui para desenvolver essas coisas. Acontece que você também precisa ter um nível de escala interna para te dar competitividade e também precisa ter uma inserção internacional para ter esse crescimento. Só que, você concorda, se eu tenho o holandês aqui dentro e o japonês aqui dentro, e ele está na base, produzindo isso com eficiência e com escala, por que ele vai assumir esse custo daqui para tomar uma parte do mercado internacional dele? Né? Ele vai se concentrar lá na base dele da Holanda e do Japão. Né? Exatamente. Diferentemente daqueles grandes produtores de equipamentos elétricos pesados, de transformador, gerador, turbina e tudo mais. Por quê? Porque aqui era o grande mercado e tinha escala ainda, mesmo na crise que se avizinhava. E é tão interessante que essas grandes estão aqui até hoje. Você tem a Siemens, você tem a Zé Brombovéria, a BB, você tem a GE, você tem a... Que são grandes fornecedores do nosso sistema elétrico, né? Do nosso sistema energético, até hoje. BB hoje é Itachi, né? A BB hoje é Itachi, né? Desculpa, eu não escutei o que você falou. Não, que são grandes fornecedores do nosso sistema elétrico, do nosso sistema energético, né? Assim, eles que são... Exatamente. Né? Agora, por que elas se mantiveram aqui, mesmo depois da crise das estatais e tendo as suas matrizes? Porque aqui, como teve o maior programa de energia hidráulica do mundo, ela
pôs as grandes estruturas de tecnologia, de investimento dos laboratórios aqui. Então, o maior transformador, que na época era Itaipu, a ABB, que agora é Itachi, ela tinha lá em Osasco. E, a partir dali, o Brasil, então, para esses segmentos, passou a ser o hub de fornecimento desses investidores, dessas empresas internacionais, entendeu? Diferente da coisa naval. A mesma coisa, no sentido naval, aconteceu aqui com os fabricantes de materiais ferroviários, né? Então, aqui a indústria sempre teve uma estabilidade na demanda, né? Seja por conta da fragilidade quando vinha lá da rede ferroviária, depois de privatizar também, aí você teve a concorrência dos chineses, que é uma coisa absolutamente impressionante, que continua até hoje, e a indústria sempre está com um nível de ociosidade relativamente elevado. Aí a grande vítima foi a Villares, talvez. A grande vítima foi a Villares. A maior vítima foi a Cobrasma, a Cobrasma era a maior delas, né? A Cobrasma tinha uma fábrica de última geração para material ferroviário e foi a garra. Eu lembro porque eu estive na inauguração com o ministro e tudo mais, no final dos anos 70, começo dos anos 80 ali, era uma estrutura com com toda uma estrutura de engenharia que, na época, se não me engano, francesa, que fez aquela fábrica, era enorme, enorme. E ficou com nível de ociosidade. A Cobrasma era dos Vidigais, né? Ali, o Luiz Eulálio, que era o Mas deixa eu te perguntar, Adilho, eu não queria perder aqui a sua trajetória, porque daí você teve na Abdib e depois você foi para o BNDES, aí você virou diretor do BNDES. Não. Eu fiquei na Abdib, né? Defendi a minha tese de mestrado lá. Assim que eu acabei de defender a minha tese de mestrado, eu defendi em 85, em 86 veio o Plano Cruzado. No Plano Cruzado foi ali criada... se não me falha a memória, em março de 86, o plano foi em fevereiro, logo ali depois, foi criada a Secretaria do Tesouro Nacional. E o André Calab virou secretário, né? E também, naquela época, uma grande amiga que tinha feito cadeiras junto ali no mestrado e no doutorado, a Zélia Cardoso, também foi para lá. E eu acabei indo em 86, saindo da Abdib, e eu fui da primeira diretoria do Tesouro Nacional, na implantação do Tesouro. Aí eu fiquei no Tesouro Nacional justamente na área de controle financeiro de empresas estatais. Eu tinha uma grande relação com essas empresas por causa da experiência da Abdib, que os fabricantes da Abdib, poxa, eu tinha visitado praticamente todos os fabricantes dos equipamentos para siderurgia, para energia elétrica, para petróleo e assim por diante, e ia visitar também os projetos, né? Então, eu fui lá ver o terceiro estágio siderúrgico da CSN, da Cosipa, da Useminas, Açuminas, Tubarão, entendeu? Aqui no Pontal do Paranapanema, Três Irmãos, sabe? Então, você visitei Ferro Carajás, então, eu tenho um conhecimento também de campo importante. Você aí no Tesouro era quem mais entendia disso disparado, né? Ninguém no Tesouro chegava nem perto da Nada, eu conhecia. Quando eu recebi empresa estatal lá, eu sabia aonde ele investia, quem eram os principais fornecedores, tanto de siderurgia, tanto de energia elétrica, como na parte ferroviária, porque tinha a rede ferroviária ainda que era pública, enfim, tanto é que eu trabalhei em 2 programas importantes lá, que foi o Plano de Recuperação Setorial do setor elétrico, tá certo? E também trabalhei na parte referente ao plano de saneamento do sistema Siderbras, entendeu? E foi uma grande experiência que eu tive na passagem do setor público, porque ali se começou os primeiros cálculos sobre a questão de déficit e os conceitos
já definidos, tratando com o Fundo Monetário, que o país estava com problema do endividamento externo, no que diz respeito ao déficit nominal, déficit operacional, metas, critérios de cálculo de déficit, entendeu? Foi um período interessante. Então, depois do Tesouro, eu fiquei lá 1 ano exatamente na implantação. A hora que saiu o ministro Funaro, eu voltei para São Paulo e voltei para a BDIB. E aí, na BDIB, eu montei a diretoria de planejamento, onde a BDIB... Caramba, você teve 3 passagens na BDIB, então eu não me lembrava disso. Porque aí você voltou e depois você voltou como presidente. Então você ficou de novo lá. E na BDIB que aumentou a minha convicção sobre a necessidade de privatização de determinadas estatais, onde o Estado já tinha cumprido a sua função e não tinha mais sentido você continuar com a presença do Estado e deveria, logicamente, ter ações em outras áreas para dar suporte ao desenvolvimento do setor privado. Então, eu voltei para a BDIB, aí foi montada a área de diretoria de planejamento e economia, aí a BDIB começou a fazer estudos sobre esse tipo de ação, e aí nós tivemos contato com a iniciativa que estava tendo no BNDES, através da contratação do Inácio Rangel, que de origem também foi BNDES, que estava tratando de investimento privado para concessões de serviço público, né? Então, nós, naquela época, tivemos contato com isso e achamos muito interessante a forma, um trabalho fantástico de Inácio Rangel, da onde ele pegava que tinha ociosidade e tinha capital ainda disponível, vis-à-vis o Estado, que tinha perdido a sua capacidade de ter alavancado esses segmentos, e como aquilo era uma concessão, né, porque o professor Inácio Rangel, você não podia falar para ele em venda de ativo de estatal. Então, aqui juntou, porque o que a gente queria é o capital privado que alavancasse ali, seja sob a forma de concessão, sem dúvida nenhuma, e periodicamente com uma mudança no controle, né, que seria o prazo de concessão, de gestão pelo setor privado. Né? Então, o professor dizia assim, essa coisa do privado e público, né, é cíclica, então, já teve no passado, foi o privado que entrou com as multinacionais, depois o Estado pegou no setor elétrico, depois... Entendeu? Então, agora precisa fazer esse dinheiro que está hibernando lá, ainda em grandes peixes privados, migrarem para essa curiosidade que está acontecendo e capacidade de investimento que tem no setor público. Não, e a gente pegou aquilo, teve um projeto de lei que basicamente foi feito pelo pessoal do BNDES com muita competência, com o deputado Saul Queiroz, que era para a regulamentação do artigo 175 da Constituição, para permitir justamente e dar as regras da exploração privada de serviços públicos, né, dos principais pontos que teriam que ser obedecidos nos contratos de concessão, tal, a regulamentação da... Isso foi final dos 80 na BDIB? Foi no final dos 80. Quando eu fui para o BNDES, eu fui em 90, né? Quem era o presidente ali que te convidou na época? Na realidade, eu fazia parte, naquela época, da equipe econômica. Né? A equipe econômica, eu sou uma das 7 pessoas que participou do Plano Collor na época. E quem estava nessa equipe também era o Eduardo Modiano. Eduardo Modiano. Exatamente. Antônio Candir, Ibrahim Eres, Luiz Assis, Zé Francisco Gonçalves, a turma que você conhece. E quem ia para o BNDES dessa equipe era o Eduardo Modiano, que era da PUC-Rio. É engraçado que essa turma do Plano Collor, você tinha pessoal da Unicamp, você tinha pessoal da USP, você tinha pessoal da PUC-Rio. Né? Era bem eclético. Então, era uma equipe
Eclética, era uma equipe eclética, né? Uma equipe eclética. Eclética, mas com determinados objetivos uniformes, né? E aí a discussão da forma de fazer, o país estava em hiperinflação, né? Naquele ano, a inflação em março foi mais de 80%. Nossa, né? Então, foi o primeiro desenho de um processo de transformação para uma abertura comercial, para a questão de participação privada, de ajustes em alguns instrumentos de regulação. Enfim, olha, foram 22 medidas provisórias feitas de fora do governo. Né? Então, eu vejo, e mais, a dívida pública era cerca de 80% do PIB. E o ajuste fiscal que foi feito aqui, que inclusive foi feito, foi uma coisa colossal, jogou essa dívida de 80% para cerca de 40%, né? Inclusive com todo o mérito do Plano Real, da magistral conceito da troca de moeda, da forma como foi feita a criação de URV, e que, para mim, eles deveriam ganhar o prêmio Nobel, não esse pessoal que fica cuidando de pesquisa psicológica para investimento, tá certo? Então põe psicólogo para tomar conta da economia. Está de brincadeira. Virou alocador de portfólio, o cara não conhece o mundo real, tal, fica nesse tipo de exuberância cretina. Mas, de qualquer maneira, eu acho que tanto o André como o Pecha ali deveriam ter ganho o prêmio Nobel. Não teve nenhum programa na história. Eu, na época que estava entrando no estudo ali, eu estava terminando meus créditos de doutorado, eu estudava muito essa parte das experiências, como a gente estava na equipe econômica para discutir essa experiência coisa. De estabilização, né? O que fazer para estabilizar e tudo mais, né? Então, poxa vida, tudo no que teve pré-Primeira Guerra, pós-Primeira Guerra, pós-Segunda Guerra, Japão, Alemanha, as experiências tal e tudo mais, eu e também vários amigos lá, a gente estudava. Essa história de você fazer leilão do estoque da dívida, né? Essa história de você fazer o diferimento para pagar a coisa e aquilo que estava bloqueado sofre um deságio para quem necessitava de fato, tá certo? Aí você tem experiência alemã, você tem alguns aspectos da experiência japonesa, e por uma série de razões, o nosso plano ele foi reduzido a confisco, tá certo? Falar que o que nunca foi feito, confisco existia em Vila Rica. O que foi feito no Plano Collor foi um diferimento do poder liberatório da moeda. Cara, você fica inventando termo bonito. Eu não estou inventando termo bonito, é uma realidade. Confisco na Vila Rica foi a derrama, pode ver lá como acontecia aquilo. Confisco não devolve mais, tomou, acabou, é isso, né? Exatamente, é o once for all. Lá não, foi tudo devolvido. Mas o indexador, meu amigo, o indexador em todos os planos tiveram um problema de discussão. Não foi no Plano Collor. Mas ali nós fizemos um grande ajuste fiscal, começamos a abertura comercial ordenada e iniciou o processo de privatização que temos, e além de outras coisas. Então, eu fiquei no BNDES justamente tratando de duas partes importantes, né? Eu coordenei a privatização de algumas empresas, né? E todos os diretores do banco participaram da primeira privatização, que era a Uzi Minas. A segunda privatização, quem coordenou fui eu, foi a privatização de Selma, lá em Petrópolis, uma companhia de reparo e manutenção da Selma, que faz a manutenção das turbinas, né? Porque a GE... Exatamente, que um consórcio adquiriu, dentro desse consórcio estava a GE, que acabou efetivamente sendo a controladora, e hoje a GE é uma, se não a empresa de maior tecnologia nesse tipo de reparo e manutenção de turbinas. Eu estudei muito a história da Selma, não sabia que você que tinha privatizado a Selma, eu li bastante, já li muito sobre isso. Eu privatizei, mas participei da criação da primeira Golden Share do programa, que eu tenho até um artigo sobre isso, que saiu na véspera da privatização, vou te mandar. E está até hoje lá, ainda tem essa Golden Share? Como é que está isso?
Claro que tem, está lá, porque a Golden Share ali, porque o Ministério da Aeronáutica falou, ó, nós temos que ter o controle, né, Claro. por conta da questão estratégica das aeronaves do Ministério da Aeronáutica, a questão de defesa e tal, tudo mais. Claro, Então, proibido. isso tem que ser mantido. A gente tem lá o programa de AMX com os italianos. A gente não pode deixar outra empresa que venha comprar. Na época, o controlador da VASP queria comprar a Selma, e tá falando, essas são as preocupações do Ministério da Aeronáutica, perfeitamente. Então, eu peço 10 dias, 2 semanas, para analisarmos e fazermos uma contraproposta, né? Então, tivemos aí, passado esse período, apresentando a proposta. Olha, não precisa ter 51% do capital votante. Tudo isso que você solicitou, vocês solicitaram, vão ser atendidos através da Golden Share. Como? Uma empresa... Está na lei, tem lá qual que é essa ação de categoria especial, o poder que ela tem do representante da União, né, no Conselho de Administração, aonde isso aqui passa a ser efetivamente uma decisão do Estado, em relação ao projeto da continuidade do MX, em relação a não permitir uma participação também. Logo no edital, a gente disse que empresa aérea não poderia ter mais do que X% do capital da empresa, já estava no edital. E que, no caso, a Golden Share, ela dava prioridade absoluta, né, em momentos solicitados pelo Ministério da Aeronáutica para a reparação das aeronaves do Ministério. Cadê? Deixa eu te falar, tá me dando uma agonia aqui, porque a gente já está em meia hora de conversa e não consegui fazer 1/10 das perguntas que eu queria fazer para você. E você tem Mas isso é de propósito, viu, Paulo? Eu faço isso para não receber pergunta, é tática. Não, mas você tem um conhecimento tão rico e tão vasto da história brasileira que conversar com você realmente é maravilhoso. Mas eu queria... Então, em 92 eu saí do BNDES e fui para a Companhia Paulista de Desenvolvimento fazer aqui as estruturas de privatização do Estado. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque assim, primeiro que eu já vou te convocar para vir de novo aqui para a gente continuar essa conversa, porque é uma conversa fundamental e maravilhosa. Mas eu queria te fazer uma pergunta conectando com a questão da infraestrutura, né, porque assim, praticamente a história da sua vida, da sua carreira, é a história do setor de infraestrutura brasileiro, né? Você viu tudo de camarote, né? A parte estatal, a transição para a desestatização, a privatização, a chegada do capital privado, as parcerias público-privadas, né? Então, eu vou adiantar um pouco a história que você ia contar de que você... E é o seu capítulo seguinte, né, que é contar aqui na CPD, né, que essa empresa para criar estruturas de parcerias públicos-privadas, e aí, quando eu estava no BNDES, se aprofundou a discussão do projeto de lei para regulamentar o artigo 175 da Constituição, e chegando na Companhia Paulista de Desenvolvimento, eu continuei trabalhando nisso também, ajudando de reuniões que chamavam. E, de fato, saiu essa regulamentação, se eu não me engano, deve ter acontecido em 94 ou 95, por aí. E aí, com essa Companhia Paulista de Desenvolvimento, que tinha as construtoras participando de uma empresa que seria privada, mas teria uma Golden Share do governo do Estado, que acabou não se concretizando. Mas ela fez vários estudos. Todo o projeto inicial de estudo de participação privada em rodovias, os primeiros foram em São Paulo e feito pela Companhia Paulista de Desenvolvimento. E eu estava à frente disso. Então, a Companhia Paulista de Desenvolvimento, você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei de 92 a 95, quando eu fui para o Banco Fator. E logo que eu fui para o Banco Fator em 95, eu fui também mexer com parte de privatização do outro lado de concessões. Mas aí é importante, porque vem, a partir de 95, você começa, de fato, regulamenta o artigo 175 da Constituição, você já estava começando a sinalizar a entrada do setor público, o processo de privatização, não na venda de empresas do setor industrial, mas sim dos segmentos de energia elétrica, telecom e tudo mais. E isso fez com que grande parte da Abdib, que tinha feito
na Companhia Paulista de Desenvolvimento, que era o mesmo presidente da Abdib, o contato também com as principais construtoras. Quem era o presidente à época, Tadini? O Aldo Narcisi, que era o controlador da Brastubo na época, a empresa de tubos. E aí, nesse momento, com as privatizações de siderurgia e das empresas de indústria. Aí também teve Telebrás, né, toda a parte de Telebrás em 98. Mas você pega, justamente depois que você privatizou as siderúrgicas e outras empresas industriais e começa a regular a parte da Telecom para fazer a privatização da Telebrás, a Abdib começou a trazer as construtoras por conta da CPD, que tinha interesse naquele tipo de atividade, tá certo? E também trazer as empresas que estavam adquirindo as concessões de telecom, de setor elétrico, e essas também passaram a integrar e entrar na Abdib. Aí ela vira, de fato, uma associação das empresas de infraestrutura também. Está no mudo, acho que não estou te escutando, Paulo. Aí a Abdib mudou. A Abdib 97 passa a ser Associação Brasileira de Infraestrutura, entendeu? E indústria de base. Só interromper desculpa, só interromper um pouquinho. Ela começa a ter o perfil. Peraí, acho que está apitando alguma coisa aí, Felipe. Ô, Venilton, rapidinho. Estou entrando aqui para falar, desculpa interromper aí, mas é porque esse bibi, ele pega na gravação, tinha entrado já uma outra vez. Isso aqui, Paulo, que está entrando uma ligação da WhatsApp e está impedindo de eu te ouvir. Deixa eu desligar isso aqui um minutinho só. Acho que tem ligação de WhatsApp, é por isso. Pronto. Exatamente. Você nos ouve agora, Venilton? Você nos ouve? Sim, muito bem. Desculpa aí. Não, então, beleza. Vamos voltar só a refazer essa pergunta. Se você puder até botar o celular no silencioso, aí a gente repete e volta a... Então, o que eu queria tentar amarrar aqui, Venilton, que a conversa está fascinante, está maravilhosa, mas eu queria explorar essa visão que você tem todo esse arco, né, da desestatização, da privatização, do problema das estatais, da transferência para o setor privado, depois das parcerias público-privada, porque depois você vai trabalhar no Banco Fator e você é um grande conhecedor, né, de infraestrutura, de indústria de base, tendo trabalhado no BNDES, no Tesouro, na Abdib 2 vezes. E aí você vai trabalhar no mercado financeiro, ou seja, tendo, né, da ótica do financiamento, das debêntures, da emissão de títulos de dívida, e depois você volta para a Abdib, como presidente da Abdib, enxergando o florescimento. Eu diria que, né, talvez, não seria exagero dizer que em 2025, finalmente, tudo isso floresceu, no sentido que a gente transitou do capital estatal para a parceria público-privado, né? Então, qual a leitura que você faz do pós-anos 2000, né, da sua... Só para chegar nele aí, como eu tinha falado, né, você privatizou as estatais que estavam no estado de difícil situação financeira. E por que a Abdib fazia isso? Porque os fabricantes de equipamento precisavam de demanda, essa turma ainda estava lá, e as construtoras também. Então, teve esse primeiro passo na venda de ativos, siderurgia e tal, e o segundo passo começou com a regulamentação do artigo 175, que aí a Abdib participou, inclusive, de toda a definição de regulamentação do setor de telecom, do setor de energia elétrica, de todas as criações das agências, tinha participação e discussão. E isso ficou importante dentro da Abdib e trouxe as grandes concessionárias de energia elétrica, de transporte rodoviário e assim por diante. Então, aí você reduziu muito o número de fabricantes de equipamento, que era uma lógica que está acontecendo lá fora, e se refletiu mais forte aqui dentro, e a Abdib passa a ter as grandes concessionárias de serviço público. Aí nós chegamos no estágio que está hoje, que o corte grande que tem isso foi na Lava Jato, onde logo depois eu entrei. Tá, e aí você, na época que você estava no Fator, você continuou trabalhando com isso, mas na ótica do financiamento dessas empresas. Né? Primeiro, do ponto de vista das privatizações. Né? Como eu tinha experiência no tema,
eu provavelmente fui uma das pessoas que mais privatizou empresas ali, que participou do setor elétrico, seja avaliando, modelando e vendendo. Para mim, a empresa mais emblemática disso foi a Companhia Estadual de Energia Elétrica no Rio Grande do Sul, que eu já tinha conhecimento da situação financeira dessa empresa e o tamanho dela, e quando eu fui diretor do Tesouro de empresas estatais, e aí nós participamos de um processo onde teve uma reestruturação dessa empresa, e de uma viraram 4, permaneceu, que também agora recentemente foi privatizada, a de Grande Porto Alegre, ainda verticalizada, mas criaram 2 distribuidoras que foram vendidas num leilão fabuloso. O Fator ganhou até prêmio, porque... Quais foram essas? Quais foram essas mesmo? Essa aí, na época que foram vendidas, foram 2 distribuidoras da CE do Rio Grande do Sul, que praticamente tinham o nome de regiões onde que elas estavam. Né? E depois, lógico, uma acabou sendo adquirida pela AES e a outra adquirida pelo o grupo da Camargo Correia, Bradesco e tudo mais. E logicamente, isso foi um sucesso, esse leilão. Ninguém esperava que um patinho feio daquele, que ele tinha demanda. A gente fez um ajustamento antes, criou as empresas de forma adequada e elas foram licitadas já, porque só foram transferido para elas aquilo que era necessário para elas ocuparem, entendeu? E a parte de dívida e tudo mais, a gente deu o tratamento adequado, e negociando, inclusive, com a União. Foi uma privatização espetacular. Nós participamos da privatização de CESP, né? Eu tive a oportunidade de ganhar 3 vezes a licitação de CESP até chegar à última, ainda dando sugestão pessoal, e acabou sendo feita pelo Fator. É verdade. E o amigo Galípolo. E a gente havia participado, enquanto não teve a DICESP, na avaliação das empresas que desdobraram da Eletropaulo e daquelas outras DICESP que também já tinham sido devidamente transferidas. Participamos também da Enersul, no Mato Grosso do Sul, e participamos da avaliação da Eletrosul, que foi criada lá, Tractibel, tudo mais, e também havíamos ganho a licitação para fazer Copel, mas, infelizmente, a queda das Torres Gêmeas foi no meio da saída do edital de licitação. Mas, enfim, a Abdib tinha uma grande força, a Abdib não, o Fator, né, em privatização. E, na sequência, a gente começou a pegar a privatização de instituições financeiras, os bancos estaduais. Aí eu coordenei Banespa, Banestado, Bandep, a própria Caixa, que foi vendida para o Banco do Brasil, entendeu? Então, eu estava me concentrando nessa área. Por quê? Porque, nesse momento, eu ainda estava praticamente numa estrutura dentro do Banco Fator que era para estruturação de negócios, que tínhamos lá também a Fator Projetos e Consultoria. Quando tudo isso foi incorporado pelo Banco Fator em 2004, 2005, aí sim a gente deu um corpo maior nas ações do Fator, também via mercado de capitais, com a área de fusões e aquisições, e aí começamos a trabalhar no instrumento de créditos, debêntures, e a securitização, como foi feita no governo do Estado de São Paulo, e que hoje foi aprovado também a lei para ser feita em vários. Tadini, se a gente pegar toda a sua experiência, né, e trazendo para uma análise do que está acontecendo hoje, né, qual é o diagnóstico que você tem hoje do setor de infraestrutura brasileira? Assim, tem a história da Lava Jato, eu não queria gastar tempo demais aqui, até porque nosso tempo está meio exíguo. Quanto tempo eu tenho para falar ainda, Paulo? A gente tem aqui uns 15 minutos. Tá bom. Tá bom demais. Em 4 horas e meia eu termino isso.
começando da situação hoje da infraestrutura no Sim. Brasil. Sim, estamos com um investimento de 200 bilhões, 250 bilhões por ano. Parte da transição é importante falar, porque ela dá o pano de fundo da recuperação de hoje. Eu vou falar rapidamente, né? O nosso processo de concessões, principalmente do governo federal, ele começou, a meu juízo, de uma forma muito fraca do ponto de vista de conhecimento, de estruturas técnicas e tudo mais. Então, não foi um ciclo bom de investimento, modelos que não... Falando de que ano? Começando em que ano? Estou falando aí onde começou com mais incisivo esse investimento, nós estamos falando lá para cerca de 2011, 2012, entendeu? E a gente vê que vários Começou fraco ali, então. Você acha que não começou mal, não começou bem ali? Por conta de que você não tinha histórico. Isso é uma curva de aprendizado que aconteceu no mundo todo. Faz parte da coisa. E, logicamente, das oportunidades e das estruturas que foram feitas de forma que não estavam bem adequadas, permitiu que você viesse depois e acertasse isso, como acontece hoje. Então, nossa curva de aprendizado, ela veio... e também, juntamente com o processo da Lava Jato, pegou, porque os maiores investidores na época também eram as construtoras. Então, isso teve um strike no setor, né? Porque o investidor era também o construtor. Não que fosse uma anomalia, se você pegar na Itália, na França, na Espanha, também foi assim. Porque lá não teve lava-jato, porque o pessoal estava saindo de setores de maiores riscos, que é construção e tal, tudo mais, os acionistas, e partindo para virar concessionário, onde você tem uma remuneração mais estável e menos risco. Só que aqui esse processo foi interrompido no meio. Então, você teve projetos que não estavam bem devidamente estruturados, junto com um efeito da Lava Jato na capacidade das empresas. Então, foi realmente uma situação dura, né? Então, você tinha aí um marco divisório, você tinha problema nas estruturas de financiamento, você tinha problema na estruturação dos projetos e tinha problema dos players que estavam fazendo os investimentos. Um golpe geral, né? Não, aí isso foi uma catarse, isso é uma hecatombe, né? Então, ali eu estava saindo da presidência do Banco Fator e indo para o conselho do banco, quando o pessoal da BDIB, alguns que eu conheci do passado, inclusive, que na época eu conheci, eles eram gerentes, agora alguns eram CEO das principais empresas que estavam ali. Olha, o que você está fazendo hoje? Eu falei, olha, hoje eu estou realmente aproveitando bastante minha vida, eu tive aí um belo período de 24 anos. 3 décadas de trabalho duro. Exatamente. Então está na hora. Pois poxa, mas a gente veio falar com você porque a gente está fazendo um processo organizado para escolher um novo presidente da BDIB, porque a BDIB sofreu muito com a Lava Jato, reduziu mais de 40 empresas, então está com isso e aquilo. Então, falou, olha, a princípio não, eu estou com a minha vida resolvida, agora estou no conselho do banco. Tá? Aí vieram, conversaram, trouxeram o headhunter que estava fazendo a coisa e tudo mais, e ao fim e ao cabo, para resumir, eu acabei aceitando, tá certo? Falei que ficava por 3 anos, já vou fazer 10 que estou lá. Eu tenho uma dívida emocional, sentimental com a BDIB, porque foi quem me deu o primeiro emprego. E ali eu sempre fui muito... Você está no terceiro, já está no terceiro emprego da BDIB, a terceira vez. E ali, quando eu entrei na BDIB, Paulo, eu estava terminando meu mestrado, tinha 22, 23 anos. Eu participava de uma mesa-reunião que tinha Carlos Vilares, Cláudio Bardella, Gastão Vidigal. Você está entendendo? Aquilo, para mim, foi uma grande escola. E o Giordano Rome. Então, aquilo, para mim, foi Reinhard Koch, foi um grande aprendizado.
né, dos grandes, de fato, capitães de indústria que tínhamos ainda, e como acesso a essas pessoas, assim, tão jovem, né, foi um privilégio. Né? Não, e olha, e sempre me respeitar, independente da idade, tanto é que quando eu saí do Tesouro, me chamaram rapidamente para voltar da BDIB, entendeu? E aí, a hora que eu estou ali preparando para pendurar a chuteira, já tinha até o preguinho na porta, eles me chamaram para voltar para a BDIB. E te confesso que essa parte emocional também me pegou, ver a situação naquela situação. Sim. E também sabendo que eu poderia dar uma contribuição nesse processo. E justamente o que aconteceu, e que a BDIB ajudou bastante, não a minha pessoa, mas a BDIB, pela disposição dos conselheiros, das empresas que estavam ali e que acreditavam numa organização para fazer um trabalho sério, dentro de critérios de compliance, eu vim do setor super regulado, eu criei, ao chegar na BDIB, criei justamente um código de conduta importante, que todas as empresas tinham que assinar, e foi aprovado em assembleia, rever parte de estrutura de orçamento, rever parte de diretriz e estratégia da entidade, e reorganizar, e, novamente, a BDIB não tinha mais área econômica, para você ter ideia, praticamente. Então, eu tive que reestruturar. Aliás, eu te indiquei meu querido amigo Igor Rocha, que depois acabou virando economista foi para a Fiesp, depois de ter sido treinado por você na BDIB. Foram 6 anos, né, que o Igor deu uma grande contribuição ali. Então, nesse momento, se configurava a criação do programa de parceria de investimento. Aquilo foi fundamental porque começou a se rever critérios de avaliação de projetos, mitigação de risco mais equilibrada entre o público e o privado, formas de estruturas para receberem e dar mais suporte para as instituições que iriam financiar, o BNDES, a Caixa, participando mais da discussão da estruturação dos projetos. Só a gente, por que não participa e só vai conhecer o que vai sair depois que sai o edital? Aí é complicado, né? E aí, efetivamente, houve uma mudança grande, apesar de a gente estar passando, naquele momento, por uma crise grande. Foram 2 anos seguidos, 15 e 16, praticamente, de queda de PIB de 3,5%. Então, mas a parte institucional foi avançando, Tribunal de Contas mais articulado com os ministérios e com o próprio PPI, vários executivos do TCU passaram a trabalhar no PPI. Isso tudo foi criando um caldo de cultura importante. Você acha que o setor tá deslanchando, Tadini? É possível a gente dizer que há Fala alguns números disso, assim. Não, dá para falar. Eu mais azeitado dessa relação público-privado no Brasil? É possível dizer que é o melhor momento disso? Eu diria que a gente está no high para entrar, como está entrando, num grande ciclo virtuoso de investimento que começou há 2 anos atrás. Né? Agora, tudo isso começou por quê? O que de fato melhorou nessa história e qual que é o estágio que temos hoje? A parte primeira de estruturação de projetos, como eu falei, mitigação de risco, como é que trabalha a estrutura de seguros que está sendo modificada ainda, está em andamento da nova lei de licitações, que também algumas coisas pegam concessão, a parte de estrutura de funding, que eu vou falar daqui a pouco, toda aquela questão que você tem de análise econômico-financeira, sem querer fixar a taxa de retorno do investidor que está ali, a discussão mais racional sobre projetos da iniciativa privada. Então, avançou muito a parte normativa e legal, a parte para efeito de reestruturação e recomposição de equilíbrio econômico-financeiro. Ficou muito menos hostil o clima para tratar dessas coisas. Né? E, paralelamente a isso, o país desenvolveu uma estrutura de funding bem diferente do que foi no passado. Se você pegar os ciclos de crescimento do país, ou ele foi via endividamento externo, ou com endividamento externo e uma parte de fomento via BNDES, ou no último ciclo, basicamente BNDES, através do Tesouro. E deixou de aproveitar
aproveitar uma época que estava com taxa de juros baixas no mercado internacional. Né? E aí acabou, inclusive, trazendo efeitos negativos para a instituição BNDES. Né? Bom, que sobrecarregou o BNDES, né? Sobrecarregou o BNDES. Agora, a gente saiu de 8 para 80 e, infelizmente, teve um efeito muito negativo, recolhendo o banco como fomento e deixando o banco, que também faz com muita competência e continua fazendo, como fábrica de projetos, inclusive auxiliando os entes subnacionais. Só que o BNDES chegou a quase 400 bilhões a preço de hoje, ele foi a 70 bilhões. 400 bi por ano, né? Por ano de desenvolvimento. Exatamente. Né? Por ano. Claro que foram ali... o pico foi 400, mas ficava 350, 300. Bom, mas agora está voltando para 150 bi, 200 bi, né? Exatamente. Ele veio para 70, 75, 80, né? Ele já voltou. Agora, como você colocou, esse ano ele já vai bater cerca de 150 até 160, e o que temos conversado, e foi feito com muita competência no banco, eu achei que foi certo não mudar a TLP para dizer que o banco não trabalha. Não. Agora, não tem sentido você trabalhar com taxa de mercado em banco de fomento. Claro. Tá certo? Isso não existe, tá certo? Então, o que foi feito? Olha, deixa a TLP para projetos mais ordinários. Para a parte de longo prazo, vamos criar instrumentos, mas de captação do banco. Né? Por exemplo, foi criada a letra de crédito de desenvolvimento. A gente fez um podcast aqui só para falar sobre a letra de crédito de desenvolvimento, que é um instrumento muito legal. Perfeito. Como TR para inovação também, né? Taxas de TR para inovação. Aí sim passou no Congresso o programa de inovação tecnológica, com TR para dar suporte ao que o BNDES faz na linha de inovação, reforçar a FINEP e o próprio Ministério de Ciência e Tecnologia. Está batendo todos os recordes de liberação. O BNDES, além disso, retoma as ações do Fundo Verde, né? E a Secretaria do Tesouro emite título, bonds lá fora verde, e capitaliza o Fundo Clima do banco para financiar a transição energética, né? Com captação no mercado internacional e tudo mais. E assim por diante. Então, você compõe uma estrutura de fundo adequada para o BNDES, para que ele faça fomento e continue fazendo estruturação. Uma coisa que você não teve em ciclo nenhum de crescimento de infraestrutura, nem de outro qualquer, a parte de mercado de capitais. Hoje, você começou... Quando colocou a TLP, o pessoal saiu do custo da TLP e foi para a debênture incentivada. Né? Agora, você tem a debênture incentivada ainda continua, pessoa física, mas foi criada a debênture de infraestrutura para investidor institucional tomar, né? E você tem aí mais de 1,5 trilhão, que é engraçado você ter uma estrutura de funding dessa natureza que não participa da infraestrutura. Isso é uma coisa fantástica, está sendo regulamentado em todos os ministérios. Então, eu falei da estruturação de projetos, de fundo e, por último, do fundo, recurso externo. Agora vai poder tomar recurso externo por conta também, não só da emissão de green bonds, que foi a própria lei que aprova a debênture de infraestrutura dá margem para colocação pelas empresas, mas foi criado pelo Tesouro o programa Brasil Eco Invest, onde você tem instrumentos de dar garantia para choques cambiais e tudo mais, seja de natureza de liquidez, de empréstimo de liquidez para isso, ou seja para estruturas derivativas para você controlar. Então, o Paulo, nunca antes na história desse país... mas é verdade, a verdade... Passados 40 anos, né? Você observando isso há 40 anos, né? Exatamente. Mas só que o pessoal não entende. Aí o pessoal repete dizendo, não,
o PAC é igual ao PAC passado. Não é igual ao PAC passado. Pode olhar a estrutura de diretrizes, como está bem articulado com a Nova Indústria Brasil, entendeu? Agora, nós temos alguns problemas de governança por falta de estrutura, que nem o pessoal do... Não tinha Ministério da Indústria e Comércio. Você teve que montar um programa de indústria, sim, né? O Wallace lá tem, coitado, um cabo e 2 meganha para trabalhar, tá aqui fazendo... Faz milagre, assim, né? Ele trabalha 14 horas por dia, faz milagre, né? E ele é pequeno e magro, coitado. O pessoal tem que respeitar o rapaz. Mas ali o Gordon trabalhando muito bem no BNDES, a Luciana, enfim, toda a diretoria, eu acho que o BNDES está fazendo excelente trabalho. E isso é que dá, e pelo que já vem acontecendo nos leilões há 4, 5 anos, mostra que essa curva de aprendizado, ela, de fato, claro, sempre tem ajustes, isso é que nem cabelo e unha, sempre tem que estar acertando e aparando, mas você está no caminho correto. O consenso que foi criado dentro do programa, dentro do TCU, são coisas que realmente nós avançamos muito. E hoje somos o primeiro país do mundo em concessões de rodovias. E hoje nossas estruturas dos contratos de rodovias estão muito bem, da mesma forma como eles evoluíram muito para aeroportos. Entendeu? Então, Paulo, tudo isso fez com que nós, já o ano passado, passássemos do teto que atingiu o investimento em 2014. Foi então, quais são os números? Isso que eu ia te perguntar, Tadini. Quais são? Você tem isso em porcentagem do PIB? Como é que vocês medem isso? Olha, o que nós temos hoje, percentagem do PIB, a gente saiu nos momentos piores de 1,4, 1,3 e estamos chegando a 2,1, mais ou menos, do PIB. Isso é investimento em infraestrutura sobre PIB? Exatamente. 250 bi de reais por aí. Não, veja, nós temos o investimento em infraestrutura em 2024, ele foi 270 bilhões. Caramba! Foi 270 bilhões, tá certo? E ultrapassou o pico de 2014, que deve ter ficado por volta de 250, 250. Mas a preços de hoje. A preços de hoje. E devemos chegar... o fim de 25, próximo dos 300 bilhões. Né? Fantástico. É evidente que a gente hoje tem um hiato ainda grande. O maior hiato que temos é de transporte e logística, porque ali pega toda a mobilidade urbana, ferrovia, rodovias, tal. Então, ali você tem um hiato ainda, eu diria para você, a gente investe 65 bi ao ano e tem a necessidade adicional de 200 bi ao ano. Nossa Senhora. Pega grande. Tal. O Brasil é um continente, né? O Brasil é um continente, não tem jeito. Exatamente. Né? E você não tem ferrovia para carga geral, nem para passageiro de longo curso. A sua estrutura de mobilidade urbana é de debilidade urbana, porque... Eu te dou um exemplo aqui, eu comecei na Secretaria de Planejamento de São Paulo como estagiário, e em 77, recebi uma missão da Cidade do México. Estavam começando o metrô junto, São Paulo e Cidade do México. Nossa, Cidade do México tem mais de 250 quilômetros de metrô. Triplo. Terminando agora, se você pegar o programa que está em andamento aqui em São Paulo, não vai dar 140 quilômetros. Nossa, é o dobro da rede paulista. Meu Deus. E eu estou falando só de São Paulo. Você vai em todas as capitais, é tudo congestionado. É só transporte sobre pneu, você não tem transporte sobre trilho. Então, mobilidade urbana muito forte. Ferrovia tem que investir muito e tem que ter participação do setor público. Não adianta achar, eu sempre costumo dizer o seguinte, poxa, hoje você tem mais de 75% do investimento em infraestrutura feito pelo setor privado. Desses agora, 300 bi, é isso que eu ia perguntar, dos 300 bi, que vai chegar a 75% do setor privado. Com certeza, pelo menos 70%. Mas tem essa questão... Você se manter essa relação que foi feita em 2024. O que a gente espera é que o setor público aumente um pouquinho isso, porque vai ter... Olha, nota uma coisa, não é coincidência, é derivado de política aplicada. Os entes subnacionais conseguem fazer PPPs. Veja São Paulo, com a linha 6, com o trem intercidade, porque tem contrapartida. O governo federal fala e acha... e concordamos que PPP é importante, só que não quer colocar
ou não consegue via orçamento, X milhões para desenvolver um programa ferroviário como se deve. Entendeu? E sem contrapartida não vai desenvolver, porque ninguém vai ficar com 8, 10 anos com taxa, com fluxo de caixa negativo, entendeu? Claro. Para tocar. Então, aí é que precisa. Nós já tivemos uma mudança importante com a entrada desse governo. Nós saímos num nível de investimento de cerca de menos de 10 bilhões, já partiu a 22 e já chegou a 30. Mas é muito pouco isso, Tadinho. É 10 bilhões por ano do investimento público federal, é isso? Exatamente. Não é nem meio o exemplo maior que dá, porque é onde está o maior gasto, tirando o Petrobras, né? Eu não estou falando, estou falando fora de óleo e gás, porque é outra coisa. Mas avançamos na participação privada na malha rodoviária pavimentada federal. Com esse avanço, nós vamos chegar, com os leilões que, como estamos vendo, terão sucesso, algo próximo de 30% da malha. Agora, então, até o ano passado, você não alcançava, estava ali por volta de 20% da malha. Agora, então... Isso... 30% da malha do quê? Da malha rodoviária pavimentada federal. Malha pavimentada rodoviária federal. Né? Se você tocar o programa que já tem hoje preparado para licitar, você pode chegar próximo de 30%. Tá? Por volta disso. Um pouco mais, um pouco menos, mas é por 30% da malha pavimentada, é isso que você está falando? Pavimentada. A pavimentada você nem chega perto, porque não há a menor chance de você privatizar essa malha não pavimentada. Você tem que ter escala e tem que ter densidade, porque nem São Paulo já passou de 50%, porque tem densidade. Claro, tem atividade econômica, né, que justifique. Agora, aqui o federal, você, até o governo passado, você estava chegando a 20%. Agora, se eu estou chegando a 20%, como é que eu pude cair, por conta da PEC do teto, de 20 e tantos por cento, praticamente, aplicado no DENIT, para menos de 5%? Ora, o efeito disso é você ver como é que está a situação das pontes e das estradas. Você pega o levantamento da CNT, 65%, 70% em péssima situação. Por quê? Por conta da parte das estradas que estão na mão do setor público. Então, você não pode ignorar algo só porque você está fazendo, achar que já passou e é o privado que está cuidando. Né? Você tem um hiato temporal. Eu digo, é importante, a BDIB sempre trabalhou o setor privado, desde as mudanças e das concessões privadas, mas o setor privado não cura mal olhado, nem traz de volta a mulher amada. Eu não conheço o papel dele, claro, perfeito. É retorno, é lucro. Para você aproveitar a lógica privada, você tem que ter, em determinados segmentos, a indução do setor público. Por isso que a gente só acredita no público. Não existe país do mundo que faça infraestrutura só com o capital privado. Perfeito. Então, era isso aí. As perspectivas são boas. Tem, nesses 2 últimos anos, aprovação de marcos importantes, está sendo atualizada toda a legislação de PPP e concessões, projeto de lei que o deputado Arnaldo Jardim já passou, inclusive agora voltou para a Câmara, mas está prontinho, está azeitado. Estamos vendo agora, revendo o marco regulatório do setor elétrico, aí está nosso maior problema. Porque hoje, qual é a transferência da Eletrobras? Ele é praticamente todo privado. Só que a parte regulatória está difícil e não está dando sinalização de preço adequada para fontes renováveis e para outras coisas total. Mas, no geral, funding, estruturação de projetos e até parte normativa. E, para completar, saneamento, o novo marco regulatório, antes dele você tinha cerca de 17, 18 bi ao ano a preço de hoje. Ele já passou de 30. Já está 30 chegando... bi de investimento em saneamento já. E isso vai, sem dúvida nenhuma, permitir, eu acredito que esse ano já cheguemos a mais de 35, a chegar aos 50 daqui a 2, 3 anos, que é o que precisa para os próximos anos. Só não vamos atingir, no prazo que foi colocado, a universalização, mas a gente
Sem dúvida nenhuma. Vai avançar 7 anos o que não avançamos em 70. Fantástico, Tadini, fantástico. Queria te agradecer por essa aula magna aqui que você nos deu de infraestrutura, né? Isso é uma maior satisfação, rapaz, falar das coisas boas que acontecem, mas ainda, infelizmente, temos turbulências lá fora e turbulências aqui dentro ainda, que eu nem entrei na parte fiscal, você ter emendas de 50 bilhões, ter coisas que também não deveriam do ponto de vista do executivo, mas essa complexidade é da natureza da economia política, né? É isso que a gente tem que ver como é que toca. Tá bom? Muito obrigado, professor Venilton Tadini, por essa aula, assim, realmente uma honra, uma alegria poder contar com a sua participação. Também agradecer aqui o patrocínio da AFBNDES, da Associação de Funcionários do BNDES e do BNDES, também convidá-los para assistir os outros episódios do podcast. Tadini, a gente vai te convidar de novo aqui, porque o seu conhecimento... Não, com certeza. Eu só tenho mais uma vez que agradecer também. Tive relações excelentes com o pessoal da associação, apesar dos anos difíceis que estive no BNDES, mas fiquei 2 anos e meio, né? Porque você tem que ver que tem diretor do BNDES que é diretor gosto de camarão, né? Fica 2 meses e põe no currículo. Eu não, fiquei 2 anos e meio trabalhando lá. É verdade, lá 2 anos é uma estrada, né? 2 anos e meio, praticamente, entendeu? Então, eu tenho a maior satisfação de ter colaborado, e ali eu trabalhei em 2 coisas importantes, não só nas privatizações, como também estive à frente no projeto de linha vermelha, na parte do metrô de Brasília, projetos são estruturantes, e o primeiro de concessões de ferrovia aqui na era moderna, que foi a Ferronorte, também eu estava nele. Além da questão da indústria, que estava ajudando o pessoal de Brasília lá, porque eu também era diretor de planejamento do banco, além de ser diretor de infraestrutura. Pois é, eu costumo dizer que não se conta a história da infraestrutura no Brasil sem falar de BNDES, mas eu acho que depois dessa conversa está claro também que não se conta a história do setor de infraestrutura no Brasil sem se falar de Venilton Tadini, porque temos aqui grandes conhecedores e praticantes do setor. Não é nenhum exagero, Tadini, não é demagogia, né? Não é porque você é meu amigo, mas basta ver a sua história, o seu currículo para ver o tamanho do conhecimento e da contribuição que você tem, né? Então, te agradeço muito e vamos te convidar de novo aqui para continuar essa conversa. O podcast Missão Desenvolvimento é uma realização da AFBNDES, Associação de Funcionários do BNDES, e vai ao ar semanalmente em todas as plataformas digitais. O programa tem direção de Felipe Peçanha, produção de Tatiana Gurgel e edição de Pedro Rocha. Para saber mais, acesse nosso site www.missãodesenvolvimento.com. Você também pode assistir a outros episódios já gravados nos canais do Missão Desenvolvimento e da AFBNDES nas redes sociais. Até a próxima!